Boa noite, meus amigos. Vocês estão felizes? Amém. Deixa eu abrir aqui. Gente, o Xandão fez esse convite. O dia que ele foi lá em casa conhecer o Natan, ele falou assim: Adu, Jesus falou comigo aí, você vai pregar numa quarta-feira. Eu falei: você tem certeza que é Jesus que falou, Xandão? Meu filho nasceu, estamos aqui, né? Mas glória a Deus. Não tinha outra coisa para eu compartilhar, principalmente a primeira vez que eu venho ministrar na igreja, não tinha outra coisa que eu pudesse trazer que não fosse falar de paternidade. Que falar do que Jesus fez na minha vida, do que Jesus tem feito na minha vida através dessa igreja, através da nossa família espiritual, do que Jesus tem feito na minha vida através dos meus filhos, da minha esposa e através da vida dos nossos pastores, dos nossos líderes que caminham conosco. Então, não tinha como Jesus... Eu tentei escrever um monte de coisa, tentei escrever sobre mesa, sobre sacerdócio. Falei: Jesus, vamos lá, vamos fluir nisso aqui. E Jesus foi me empurrando para falar de paternidade, porque é algo que Jesus está construído e tem me curado com o passar dos anos. Então, eu quero orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço, Espírito Santo, por essa noite. Obrigado, Senhor, pela sua paz poderosa nesse lugar, Jesus. Eu te agradeço, Jesus, pela nossa família espiritual, Jesus. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem nos conduzido a caminhar através de uma palavra genuína, Papai, que o Senhor tem nos ensinado. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor é tão bom, Papai, o Senhor é tão bondoso e tão amável, Jesus. Eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada um aqui. Eu honro, Jesus, a vida de todos os nossos líderes e pastores nessa casa, porque eles derramam algo fresco do céu nas nossas vidas todos os dias, Papai. Eu te agradeço, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Então, meus amigos, eu gostaria de começar compartilhando sobre paternidade, mas sabe quando a gente tem uma experiência pela primeira vez com alguma coisa? Quando a gente... por exemplo, tem o nosso primeiro emprego e a gente tem um chefe, e aquele chefe é de um jeito. A gente acaba criando um certo vício, e quando a gente vai para um outro emprego, a gente chega e já vai pensando: nossa, esse chefe vai ser igual àquele outro. Quando a gente tem um amigo e às vezes a gente pensa que todos os outros nossos amigos vão ser parecidos com aquela amizade, porque foi a primeira experiência que tivemos com aquilo. Da mesma forma, quando a gente tem um líder e um pastor, às vezes a gente foi receber um tipo uma experiência que a gente teve com um líder e um pastor, a gente vai se relacionar daquela forma com um líder e um pastor. E a gente vai mudar de igreja e talvez a gente chega na nova igreja pensando: vai ser da mesma forma que era na outra igreja, essa igreja é até mais legal, mas o líder e o pastor vai me tratar igual o outro me tratou. A gente tem esses vícios. A primeira experiência que nós tivemos com aquilo tende a manipular as próximas experiências que vamos ter. E eu queria dar um exemplo para contextualizar bem, que foi uma experiência que a gente teve semana passada. Eu precisava levar o Manu no dentista. Ele nunca tinha ido e estava com 3 anos. A gente pensou, falando com a Amanda: cara, a gente está sendo negligente, vamos levar ele no dentista. Mas eu morria de medo no dentista. Não sei se é só eu aqui, mas eu morro de medo no dentista, pelas experiências que eu tive, entendeu? Então, quando eu tinha que levar o Manu, eu falei: nossa, coitado, vai ter que ir no dentista. Mas eu falei: vamos lá, né? Tem que ir. Aí eu falei: filho, vai ser uma bênção. Você vai amar ir no dentista, ela vai ser muito legal. E então, quando a gente chegou lá, eu com o meu coração pesado, falando: Jesus, coitadinho, vai ter que ficar lá com a boca aberta, aquele barulho da maquininha. Mas eu falando para ele: filho, vai ser muito especial, porque a dentista vai ser muito legal e tal. E de fato foi. A gente deu a graça de Deus de ir numa dentista que era incrível. Ela era especialista em crianças, então ela cuidou dele com muito carinho. E o que acontece? A experiência dele com o dentista foi incrível. Então ele amou ir no dentista e ele quer ir de novo. Mas o pai dele ainda não quer. Daí eu falei isso para a dentista depois. Eu falei para ela: doutora, muito legal a experiência do Manu aqui, porque eu lembro das minhas primeiras idas no dentista quando era criança e era horrível. Ela falou: então, isso que a gente está mudando aqui no consultório. A gente não quer que as crianças entrem na sala de espera e tenham medo. E eu falei: cara, olha como a primeira experiência marca. A primeira experiência faz com que a gente repita as sensações e emoções que tivemos.
E da mesma forma vai ser como eu falei, com professores, amigos, com a nossa igreja. Mas é um tema que Jesus traz cura nas nossas vidas, paternidade. Então, quando a gente começa a entender paternidade bíblica, a gente começa a ver que tem um lugar diferente para se viver, que tem um ambiente puro e verdadeiro de graça de Deus, de cura, para se caminhar. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. E às vezes, a relação que nós tivemos com nossos pais vai direcionar a nossa visão de paternidade. Quando a gente escuta a palavra paternidade, ou pai, ou Deus é pai, a gente já vai ligar automaticamente a relação paternal que tivemos. O que pode acontecer? Às vezes eu não tive pai, então essa ausência também afeta. Quando eu falo Deus é meu pai, mas eu não tive um pai, eu não tive essas referências, isso faz com que eu me relacione com um Deus pai que está lá no céu, bem distante, entende? E às vezes isso vai mudando a nossa forma de se relacionar. E da mesma forma, com líderes e pastores, a gente vai ter esse mesmo complexo, a gente vai ter esse mesmo tipo de relação. Mas isso a gente precisa entender em Jesus como viver verdadeiramente. Vou dar um exemplo de Paulo com seus discípulos que eram filhos espirituais. Se a gente lê em 1 Timóteo 1:2, Paulo está falando assim: a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. A gente vê Paulo sempre citando que Timóteo é um filho na fé. Depois em 1 Timóteo 1, versículo 18, também vai dizer assim: Timóteo, meu filho, segundo as profecias anteriormente proferidas a seu respeito, dou a você essa instrução. Firmado nelas, combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. E isso a gente vai ver referência em todo o Novo Testamento. Todas as cartas de Paulo, ele vai citar os filhos espirituais dele. Se a gente ler o livro de Tito, a carta para Tito vai estar também essas referências de paternidade. Então, nós começamos a entender que Jesus tem um lugar de paternidade bem resolvido, um lugar de paternidade espiritual, bíblico e saudável, que te impulsiona e te empurra para o seu destino. E como nós somos uma igreja que não negligencia nada da parte de Deus, tudo que a Bíblia prega que é verdade, nós vamos viver isso verdadeiramente. Nós precisamos ser curados disso. Nós precisamos encontrar esse lugar de cura com relação à paternidade. E Jesus vem fazendo isso na minha vida ao longo dos anos. Eu era esse cara meio fechado para entender isso, meio fechado para me relacionar muito intimamente com alguém, ter uma amizade mais profunda. O Thiago, que está aqui desde o começo, vai lembrar, a gente tinha mesa no começo da Poema, gente, ficava eu e ele ali, eu não queria abrir minha vida, a gente tomava café, almoçava, mas não era algo genuíno. Eu ficava ali, não, como assim? Ele quer saber da minha vida, sabe? Me fechando numa bolha. E é natural. Se a gente não está bem resolvido com isso, a gente não vai se relacionar, não vai abrir nossa vida, não vai conseguir rasgar nosso coração. Mas nós ouvimos algumas quartas atrás o Raoni falar sobre isso. Ele falou sobre uma mulher do fluxo de sangue. Eu queria ler o versículo em Lucas 8, 43 ao 46. Ali está escrito assim: havia uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos, mas ninguém podia curá-la. Aconteceu que ela chegou por trás de Jesus e tocou na borda do seu manto, e imediatamente a hemorragia cessou. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Porque todos negavam. Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Jesus, porém, disse: alguém me tocou, pois sei que de mim saiu o poder. Ou seja, essa mulher, a Bíblia vai contextualizar que ela tinha essa hemorragia há 12 anos. Tempo suficiente de dor ali, sofrimento, para ela nem crer que poderia ser curada mais. Ela podia achar, não, a minha dor, essa minha doença é para sempre agora, até eu morrer. Então,
E às vezes a gente fez isso. A gente falou, não, meu problema com paternidade agora já vai ser assim. Eu não tenho meu pai mais, não sei qual o contexto que nós estamos. Mas ela creu. Ela foi e creu que Jesus podia curá-la. Então ela vai, toca em Jesus e é curada. Isso nos mostra, gente, que não tem tempo, não tem idade que nós possamos ter para ser curados sobre paternidade. Jesus pode curar todos nós e Jesus quer que todos nós tenhamos uma vida saudável com relação a isso. Principalmente porque precisamos conhecer o Pai da eternidade. Precisamos caminhar nossa caminhada com Cristo, conhecendo o Deus Pai. E aí nós vamos entendendo o que a gente aprendeu que é um pai. E isso é muito afetado, principalmente como eu falei, pela versão de pai que nós tivemos na nossa casa, na nossa criação. Mas também é muito influenciado pelo ambiente. Nós vemos a mídia, nós vemos novelas, séries, programas de televisão, desenhos animados já ensinando nossos filhos que o pai não é essa figura que dá destino, que impulsiona a nossa vida, mas que o pai é muitas das vezes quase um banana. Se a gente olhar na Peppa, por exemplo, o pai é um banana. Ou seja, eles estão deturpando a visão de um pai para que isso seja desconstruído. E quando a gente não tem isso resolvido, essa desconstrução que a mídia empurra a gente para viver vai só aumentando. E nossos filhos, consumindo esse conteúdo, vão já crescendo com isso desvirtuado. Então, muitas das vezes nós tivemos um pai ausente na nossa vida, ou um pai presente que foi uma bênção, e esse pai terreno, ele não pode determinar completamente quem é nosso pai no céu, quem é Deus. Nós não vamos poder deixar de conhecer o Pai da eternidade de todo o coração. Talvez a gente foi abandonado pelo nosso pai, talvez a gente foi criado só pela nossa mãe, ou a gente foi criado pela nossa avó, ou a gente teve nosso pai em casa, mas ele não era aquele pai presente, sabe? Ele era um pai que trabalhava muito e nos dava o que precisávamos, mas não dava carinho e afeto. E tudo isso, Deus está falando que Ele tem que suprir, que Deus vai suprir. Em Isaías 49:15, está escrito assim: haverá mãe que possa esquecer-se do seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer dele, eu não me esquecerei de você. Deus está falando isso, gente. Deus está falando isso para nós. Que embora talvez nossos pais tenham nos esquecido, nos deixado em algum momento das nossas vidas, Deus está falando que Ele é o nosso Pai, que Ele nos ama talvez muito mais do que a nossa família terrena pode nos amar. Então, seja qual for nossa experiência paternal aqui na Terra, seja lá como for que a gente recebeu isso dos nossos pais, seja como foi que a gente aprendeu sobre isso, Deus quer nos curar e quer nos fazer viver isso verdadeiro. Deus quer nos fazer encontrar essa paternidade genuína de Deus. E aqui eu queria contar um pouco do meu testemunho para vocês com relação a isso. Do porquê que Jesus me trata muito nisso. Porque, vamos lá, eu cheguei na igreja e eu sempre soube que eu tinha uma questão com relação à paternidade. Porque eu não sentia falta de um pai. Meu pai foi embora de casa muito cedo. Depois a minha mãe se casou com o meu padrasto, que foi uma bênção para nós. Ele nunca nos deixou faltar nada. Ele trabalhou muito e se doou muito para a nossa criação. Então, eu tinha essa visão de paternidade, de que eu tinha que trabalhar muito e prover, não deixar faltar nada. E era isso que eu entendia, que era um papel de um pai. Então, quando eu cheguei na igreja, eu tinha essa visão de Deus. Começavam a me falar, não, Deus é pai. Deus também é nosso pai, o pai do céu. Nosso pai que estás no céu. Então, eu acabava me relacionando com Deus dessa forma. Eu achava que eu tinha que servir muito à igreja, eu tinha que fazer tudo o que eu pudesse, porque era o papel de um pai. Era assim que se relacionava com o pai. Era assim que chamaria a atenção do pai, era assim que eu agradaria ao pai. Então, eu fui crescendo, me desenvolvendo,
E aí eu acabava procurando essa paternidade que eu sentia falta, mas não entendia, em alguns homens mais velhos que eu me relacionava, em alguns amigos. Então, vou dar um exemplo, eu me relacionei muito com meu tio, me aproximei muito dele, e ele me ensinou a profissão que eu carrego até hoje, trabalho com informática, porque conheci meu tio trabalhando com informática. Então eu vejo que a graça de Deus está em tudo isso, sabe? Em Salmo 68 vai dizer que Deus é o pai dos órfãos, então talvez eu não fui um órfão, eu tive um padrasto incrível, mas Deus ainda não deixou de ser meu pai e me conduzir nesse período. E não teria problema nenhum eu buscar essas referências em pessoas, desde que eu fosse curado com relação a isso. Mas o fato é que eu buscava um amor, eu buscava uma relação que era uma relação que eu deveria ter com Deus, do Pai do céu. Mas o fato de eu não ter tido isso em casa me fazia não entender, não sentir falta de um relacionamento com o Pai do céu, entende? E não sentir falta de ir lá no meu secreto, orar e falar com o meu Deus do secreto. Então, demorou para essa chave virar em mim. E eu fui entender isso com o passar dos anos, caminhando na igreja, caminhando na Poema e vendo meus amigos se relacionar com Deus Pai, vendo minha esposa se relacionar com Deus Pai, vendo meus amigos serem curados com relação a isso, vendo meus filhos se relacionando comigo. Eu falava, cara, o amor que o Manu sente por mim é impressionante. Então isso foi me devolvendo, sabe? E eu fui entendendo, e Jesus foi me curando, eu fui amando meu filho. E até teve uma experiência que me marcou muito. A gente teve uma conferência lá no Hour, e o Morada estava na conferência, e eu servi todos os cultos no staff. Eu amo servir no staff. E estava servindo todos os cultos ali, correndo. E aí chegou domingo de manhã, não precisei servir. Daí eu até, desestabilizei, porque eu estava na correria, correndo. Aí, não sei o que aconteceu, não precisou servir. Eu falei, nossa, vou ficar no culto, então, vou receber. Aí começou a adoração ali, e eu fiquei ali orando e cantando, e não vinha nada, sabe? Eu não sentia Jesus. E eu falava assim, Jesus, por quê? Essa conferência está incrível, eu vejo só as pessoas chorando e se derramando. Por que eu não estou sentindo sua presença? E aí me veio um pensamento que daí eu comecei a justificar dentro de mim, sabe? Comecei a falar para mim mesmo, não, eu não estou percebendo Jesus aqui, não estou recebendo Jesus no ambiente, porque eu tive uma semana de correria, só trabalhei, não orei, não li a Bíblia. Então essa semana eu não me relacionei com Deus. Deus não vai vir agora no louvor da igreja só porque eu estou aqui querendo louvar Jesus. E aí nesse momento Jesus me interrompeu nos meus pensamentos e falou assim, ei, você não entendeu nada. Você não entendeu nada, você está achando que eu vou me relacionar com você porque você faz o que tem que ser feito. Você está achando que eu vou me relacionar com você porque você cumpre os protocolos, porque você faz os seus devocionais bonitinho todo dia, 1 hora de duração. Jesus foi me confrontando com isso, e aí Jesus falou, você não entendeu ainda que eu tenho saudades de você. Jesus foi me falando, você não está entendendo que quando o seu filho tem saudade de você, ou o amor que você sente pelo seu filho, é isso que eu sinto por você. Então Jesus foi me constrangendo com o amor dele naquele momento, e aí eu fui me afundando em Jesus ali, não teve como me conter. Jesus foi invadindo a minha mente e meu corpo, e aí, a partir disso, eu comecei a entender, falar, Jesus, é isso, não é sobre eu ir lá e cumprir um ritual de todos os dias eu acordar de manhã, pegar a minha Bíblia e ler, porque eu tenho que ler. Mas é eu falar, Jesus, o Senhor está com saudade, eu também estou começando a sentir essa saudade, então eu quero estar lá de manhã. Eu quero pegar minha Bíblia e ouvir um pouco de Jesus. Eu quero conhecer um pouquinho mais da história de Jesus. Eu quero me aprofundar um pouquinho mais no que Jesus veio nos ensinar. Não porque eu tenho um compromisso e porque eu vou ter uma boa palavra para falar para alguém. Não precisamos de boas palavras, gente. Adão e Eva foram criados para esse relacionamento. É nítido, Deus vinha no jardim só para se relacionar com eles, para nada mais. Então a gente precisa encontrar esse lugar de se relacionar com Deus só pelo relacionamento com Ele, só por estar na presença. Encontrar esse amor a Deus, sabe? Que é conhecer o Pai. A gente precisa conhecer o Pai. Então a gente vai sempre transferir. A gente vai transferir a paternidade que a gente teve aqui na Terra para Deus se a gente não começar a buscar essa cura. A gente vai olhar como nosso pai nos tratou, vai olhar como nosso pai tratava a nossa mãe, vai olhar
como nossa mãe nos tratou, se a gente não teve pai, e vai falar, então é isso, Jesus, eu vou me relacionar assim com você. É isso que o Senhor tem. Então eu não tinha coragem de orar e falar, Jesus, eu queria tanto isso. Eu não tinha coragem de pedir nada para o meu pai, porque eu não conseguia ver que Deus era meu pai e que tudo estava nele. O Xande falou aqui domingo que um dos nomes dos 7 eunucos era Saque, que Deus tem tudo está em Cristo. E a gente não acessa porque a gente não se relaciona com o pai, a gente se relaciona com o chefe às vezes. E para um chefe a gente não pede nada. Então, nós precisamos mudar isso nas nossas vidas, nós precisamos entender que Deus é nosso Pai, é o Pai da eternidade, não é nosso chefe, não é nosso Senhor somente. E eu queria contextualizar isso, compartilhando a história de 2 filhos e um pai, que é a parábola do filho pródigo, ou a parábola do bom pai. Está lá em Lucas 15, versículo 11. A gente vai ler um pouquinho até o 32. Está falando assim, e Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao pai, Pai, eu quero a minha parte da herança. Assim, o pai repartiu a propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha. Foi para uma região distante e lá desperdiçou seus bens, vivendo desenfreadamente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos da região, que mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava alimentar-se com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse, quantos empregados do meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Eu vou levantar, vou para o meu pai e dizer a ele, Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o pai. Ele ainda estava longe. Quando o pai o viu, o qual, movido por compaixão, correu, abraçou-o fortemente e ternamente o beijou. O filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Contudo, o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem-lhe um anel no dedo e calçados nos pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos comer e festejar, pois este é meu filho que estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E então começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho primogênito que estava no campo, quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança, e então chamou um dos seus servos e perguntou, o que está acontecendo? E ele respondeu, o seu irmão voltou, e o seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho primogênito encheu-se de ira e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu a seu pai, olha, todos esses anos eu tenho te servido, e nunca desobedeci às suas ordens. Entretanto, tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Porém, quando volta para casa esse seu filho que esbanjou os seus bens com prostitutas, matas um novilho gordo para ele. O pai disse, meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. No entanto, tínhamos que festejar a volta desse seu irmão e alegrar-nos porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Meus irmãos, aqui a gente vê o Pai da eternidade, a gente vê Jesus contando a parábola. Jesus sempre contou parábolas para, através de histórias, explicar coisas. Então aqui a gente vê Jesus explicando o Pai através de uma história simples. Um dos filhos queria só os bens, então ele pegou os bens logo e saiu. Muitas vezes a gente fez isso, a gente veio para a igreja, pegou os bens e saiu. No começo eu falo que eu fiz isso. Eu e a Amanda temos uma história que a gente começou a namorar, terminou o namoro, e aí eu fui na igreja, minha mãe me levou para a igreja,
eu fui na igreja para pedir a Amanda de volta para Jesus. Aí quando Jesus me deu a Amanda, a gente voltou a namorar, eu saí da igreja de volta, porque eu só queria a Amanda. Então, passado isso, também tem o outro filho, o que sempre ficou na igreja, sempre ficou lá servindo seu pai, fazendo tudo que o pai pedia. Todo domingo estava lá, servia no culto, servia no staff, servia na mídia, fazia tudo. Mas não entendia que era filho e que não tinha que servir por obrigação, mas por amor. Então tem esses dois filhos na história e tem o pai que ama os dois e que Jesus, que é o filho perfeito nessa história, está contando a história e ele está falando que o pai ama os dois e que o pai tem perdão e graça para os dois, que o pai tem restauração para os dois. Quando põe um anel de volta no dedo, está falando de restaurar todas as coisas, restituir a filiação. Então, não dá para se relacionar com Deus como um servo, não dá para se relacionar com Deus como um filho interesseiro que quer alguma coisa, porque Ele tem tudo para nós, é tudo dele e está tudo à nossa disposição, como filhos que amam o Pai e servem o Pai por amor. E o que mais me chamou a atenção nessa história é que os dois filhos não conheciam o amor do pai. E é aqui que eu queria chamar a atenção nossa. Como nós estamos nos relacionando com o amor do pai? Porque sem conhecer o amor do pai, não tem como a gente encontrar essa confiança, esse acesso a Deus para nos relacionar como filhos verdadeiros. Nós vamos sempre nos relacionar como um ou outro, até que tenhamos a revelação desse amor, até que a gente consiga falar, não, Deus é meu pai. Será que a gente consegue ter fé para crer nesse amor, como nossos filhos creem no amor que tem por nós? Deus quer muito restaurar a paternidade, a palavra paternidade em nós. Mas isso também demanda de ações nossas, demanda de atitudes nossas, demanda de decisões nossas. E começa com a restauração da nossa paternidade terrena. Eu não sei como que foi para você, mas para mim, eu não sentia falta do meu pai, porque eu não me relacionei com ele quando criança, não me relacionei muito quando cresci, então eu não tinha essa falta. E eu falava para Jesus, Jesus, está tudo bem, eu perdoo meu pai, está ótimo. Mas só perdoar e não restaurar, para mim não fazia efeito, entendeu? Não funcionava, porque eu não estava restaurando. Então Jesus começou a me provocar a restaurar isso, e restaurar aos pouquinhos. E às vezes no começo, eu falava para a Amanda, nossa, vou marcar com meu pai, nossa, não tinha nem tanta vontade para falar a verdade. Mas Jesus foi me curando, e eu fui vendo meu pai um homem diferente, eu fui vendo meu pai um avô diferente para o Manu, agora um avô diferente para o Natan. E aos pouquinhos Jesus tem restaurado esse relacionamento, tem nos curado, tem curado meu pai, curado o Manu, curado a mim. E puramente por eu tomar uma decisão, sabe? Eu tomei uma decisão de um dia ligar para meu pai e falar, pai, eu queria falar que eu amo você, que nada do que a gente viveu no passado afeta o nosso relacionamento hoje. Porque eu via muito isso no meu pai, eu via ele daí sempre, não tenho tanto acesso assim ao meu filho. Mas eu fiz questão de restaurar isso e ir lá e falar, pai, eu amo você, nada do que a gente viveu afeta o nosso relacionamento. E eu estou disponível, pai, para a gente restaurar tudo. E começar a viver tudo de novo. E assim, aos pouquinhos, a gente foi se relacionando e vem se relacionando. No Natal, meu pai fez um jantar de Natal, chamou a gente, falei para a Amanda, nossa, eu nem queria ir. Mas a gente foi uma bênção, gente. Foi uma bênção, a gente foi se relacionando e foi conversando. Aí chegou uma hora, meu pai, não, filho, ora aqui pra gente. E eu, cara, meu pai nem sabia que meu pai cria em oração, mas vamos lá, amém. E a gente foi orando e foi se relacionando, e eu vejo Jesus nos curando. Curando meu pai, curando a mim. Meu pai antes bebia, hoje não vejo ele bebendo, né? Outra pessoa. Vejo ele amando os netos dele, então isso tem me curado também. Então não foi algo que eu esperei, sabe? Jesus tem que vir e me falar, vá lá e restaure com seu pai. Eu fui entendendo isso através da palavra, e isso foi entrando, e eu fui tomando as decisões. Então é um lugar que a gente precisa se posicionar às vezes. Se posicionar em restaurar as coisas. E
E talvez, se você teve esse pai que não te proveu tudo, ou que faltou afeto, que faltou alguma coisa, mas você já pensou, talvez, na paternidade que seu pai recebeu? Você já pensou se seu pai rompeu até o limite que ele conseguiria romper? E aí ele ainda assim, faltou muita coisa, mas a gente não sabe. Tipo, eu tenho o histórico do meu avô. Meu avô sofreu com alcoolismo a vida inteira. Mas ele compartilhava, minha mãe compartilhava isso, meu avô compartilhava que ele, com 7 anos de idade, os homens já levavam ele junto para o bar e ele tinha que beber porque ele era homem. Então eu vou condenar meu avô, as experiências que eu tive com ele, pelo contexto que ele viveu. Talvez meu avô rompeu até onde pôde. E o momento, e tudo que a gente viveu com nossos pais, tudo que a gente viveu na nossa criação, nos trouxe até hoje aqui. E se foi o que Deus nos permitiu chegar até aqui, para ser restaurado, curado e transformado? Talvez a gente tenha um olhar, faltou esse olhar em algum momento, sabe? Até onde meu pai rompeu, da onde meu pai começou, para agora chegar em mim dessa forma. Eu me sinto abençoado de onde eu estou, de onde eu cheguei, de onde eu comecei, a partir do que meu pai e minha mãe fizeram por mim. Então, eu sou muito grato a isso. A Bíblia tem um único mandamento com promessa, que é honrar o pai e a mãe. Independente. A Bíblia não fala assim, honre seu pai e sua mãe só se ele foi uma bênção. Honre seu pai só se ele não se divorciou. Honre seu pai só se ele nunca traiu sua mãe. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz para a gente honrar. E saindo um pouco dessa paternidade terrena, eu gostaria de chegar a começar a falar um pouco sobre essa paternidade espiritual. Por que Jesus também nos chama a nos tornar pais? E isso também tem a ver com a nossa paternidade aqui da terra, tem a ver com o nosso amadurecimento. Nós precisamos amadurecer, romper com nossas feridas, romper com o que nós precisamos ser curados, para que nos tornemos pessoas maduras, homens maduros, e que possamos ser pais para a nossa geração, ser pais para os nossos filhos. E se a gente ler um texto em João 1,12, está falando assim: contudo, aos que receberam e aos que creem no seu nome, deu-lhes autoridade de se tornarem filhos de Deus. Essa palavra filhos de Deus aqui, se a gente olhar no original, ela está falando de filhos teknon, que são filhos bebês espirituais. Não está falando de filhos maduros ainda. Ou seja, quando nós nos tornamos cristãos, nós aceitamos Jesus, recebemos a salvação, nós precisamos ainda amadurecer. Eu sou esse cara que talvez eu cheguei na Poema ainda muito imaturo, muito bebê espiritual. Muitas vezes nas mesas eu não conseguia conversar e ser quem eu realmente era. Um pouco por falta dessa cura da paternidade, mas também por imaturidade, por precisar crescer. Muitas das vezes eu tinha que falar algo em um ambiente que eu estava, e nem era para eu falar nada, mas eu achava que eu tinha que falar algo para parecer que eu sabia de algo. Isso é imaturidade, fala de bebês espirituais. O Xandão deve ter tido muita paciência, muita paciência. Ele está rindo ali para não admitir. Em Efésios 4,14, eu quero ler. Vai dizer assim: o propósito é que deixemos de ser como crianças levados de um lado para o outro pelas ondas ou jogados de cá e para lá por todo o vento de doutrina, pela astúcia, pela esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo. Paulo está falando que tem um propósito que a gente amadureça, que tem um propósito. E como viver isso? Naquele que é a cabeça, Cristo. Então, a gente precisa conhecer Jesus. A música Cristo, Samuel cantou aqui, ela é a mais pura verdade. A beleza de Deus é Cristo. Porque é através dele, do conhecimento dele, que nós vamos amadurecer.
senão nós vamos ficar como crianças, jogados de um lado para o outro. Tudo ao nosso redor nos afeta, nos impulsiona para um lado ou para outro. A gente falta maturidade para saber quem somos, saber como nós vamos fazer e o que vamos fazer e quando vamos fazer. Essa maturidade vem em Cristo Jesus, vem caminhando na nossa família espiritual, vem nas mesas, vem no relacionamento, no sacerdócio, no partir do pão, tudo através disso. Em Romanos 8,14 está falando daí que porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E no 19 está falando, a criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Esses filhos aqui de Romanos não é a mesma palavra de João. Quando a gente lê esse filho, está falando de filhos ruiós, filhos maduros. Ou seja, todos que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, filhos maduros de Deus. E a criação aguarda a manifestação dos filhos maduros. Tem muitas coisas, tem as boas obras que o Maidana falou aqui para nós vivermos, estão lá aguardando por nós, mas aguardando pelos filhos maduros, pelos filhos que conheceram o seu Pai, conheceram a Cristo, se aprofundaram nisso. E somente esses filhos maduros podem se tornar pais espirituais, onde um dia receberam destino e agora dão destino. Um dia eles foram ensinados nas pequenas coisas elementares e agora eles podem ensinar, eles podem gerar. Eles foram cuidados e agora podem cuidar, podem derramar. Na minha imaturidade, diversas vezes nas mesas, às vezes eu tinha algo para falar, mas a minha imaturidade fez eu fazer uma piada em vez de falar. Então, a gente precisa crescer em Jesus, a gente precisa amadurecer nele. E é só a partir do conhecimento de Jesus. E a gente não está falando aqui de paternalismo, que tem essas... Muitas das vezes as igrejas desconstruíram isso em nós. A gente ouviu falar de paternidade, mas na verdade era paternalismo. Isso são coisas diferentes. Por quê? Paternalismo é o lugar onde você não vai aprender a se relacionar com quem seu pastor se relaciona. Você não vai ser impulsionado a se relacionar com quem seu líder se relaciona. Mas, pelo contrário, você vai ser impulsionado a buscar no seu líder ou no seu pastor todas as coisas que você precisa. Então, se você quer casar, você precisa perguntar para o seu líder. Se você quer trocar de carro, você precisa perguntar para o seu pastor. Ao invés de você aprender a consultar o Deus do seu pastor, o Deus do seu líder, e entender diretamente com Deus o que você deve fazer da sua vida. E isso na nossa igreja é uma cultura inegociável. A gente tenta, a gente fala, ô Xandão, tô com esse problema aqui, o que você acha? E ele fala, vamos orar. Às vezes ele só manda um foguinho assim, ó. Às vezes eu falo, ô Xandão, o que você acha disso daqui? Ô Thiago, o que você faria? Vamos orar. A gente nunca vai ouvir uma resposta, faça isso. Por quê? Seria muito fácil, nossos líderes podem nos fazer isso, mas eles vão estar, nos dando atalhos e não nos ensinando a consultar o mesmo Deus que eles consultam, subir o monte. Mas na paternidade espiritual existe um lugar onde você vai receber destino profético. E isso é a essência do que Paulo fazia com Timóteo, com Tito. Paulo nunca tocou na subjetividade de Timóteo. Paulo nunca tocou na subjetividade de Tito. Mas Paulo impulsionou eles para o propósito. Em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículos 5 e 6, está falando assim, Paulo está dizendo, recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em Loide, sua avó, e na sua mãe Eunice. E eu estou convencido de que também habita em você por essa razão. Torno a lembrá-lo que mantenha viva a chama do dom de Deus que você recebeu pela imposição das minhas mãos. Ou seja, a igreja paternal vai te habilitar, através da imposição de mãos, vai te empurrar para o seu destino, vai te empurrar para o seu propósito, vai te curar e restaurar, mas nunca vai tocar na subjetividade. Em 1 Coríntios 4,17 está falando assim, por essa razão eu estou enviando a você, Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual trará a lembrança de vocês a minha maneira de viver em Cristo Jesus,
o que está de acordo com o que ensino por toda parte em todas as igrejas. Olha um versículo simples, Paulo está falando assim, ele vai lembrar vocês de como eu vivo em Cristo. Ou seja, ele não vai lembrar como Paulo se vestia, não vai lembrar o que Paulo comia, não vai lembrar coisas terrenas, coisas que seriam uma formação de um Paulo 2.0, mas ele vai lembrar a maneira com que Paulo vivia em Cristo Jesus. Ou seja, vai lembrar que ele era um homem que buscava ao Senhor, assim como Paulo fazia. E não tem outra forma, então, de nos relacionarmos com nossa paternidade e sermos curados nisso, sem ser através de Cristo Jesus. E a nossa paternidade espiritual vai nos apontar para Cristo Jesus também. Vai nos dar destino, vai nos impulsionar, nos empurrar, mas vai nos empurrar a conhecer o Cristo, a conhecer o Pai da eternidade. Eu quero ler Mateus 16:13, onde a gente vai começar a entender um pouco mais do porquê Cristo é o Pai da eternidade e porquê que a gente precisa conhecê-lo, a gente precisa chegar a Cristo e não parar. O meu problema era esse, quando eu estava caminhandinho com Jesus, eu achava, não, eu preciso me relacionar muito com meus pastores, muito com meus líderes, para que eu receba muito. Mas, graças ao bom Pai, na nossa igreja a gente aprende deles que não é eles quem tem muito para nos dar, mas é o Deus deles. Então, em Mateus 16:13 vai dizer que quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem o povo diz que é o Filho do Homem? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias e outros Jeremias, um dos profetas. E quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Então Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então falou, bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não te foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Aqui, gente, a gente vê Jesus falar disso, falar assim, que foi Deus quem revelou para Pedro. Mas o Xande pregou isso, eu copiei dele, que não foi sobre ser o Cristo, porque o Cristo era muito esperado. Diversos movimentos começavam na época e as pessoas ficavam com aquela expectativa, esse é o Cristo, ele é um profeta, ele é um revolucionário, então ele é o Cristo. Então diversas vezes nós víamos as pessoas achando que alguém era o Cristo e daqui a pouco aquele movimento acabava. Então, achar que Jesus era o Cristo não preocupava os fariseus da época, não causava um grande impacto naquele momento. Mas reconhecer que Jesus era o Filho do Deus vivo, isso sim, meus amigos, isso era poderoso, porque então tudo que Jesus estava fazendo, Deus estava em concordância com ele. E aqui era um problema para os fariseus, porque tudo que eles questionavam Jesus, ou os milagres que eles viam Jesus fazer, se tornava um problema a partir do momento que era Deus quem estava fazendo. Eles ficavam tentando descredibilizar Jesus a todo momento. Jesus caminha com demônios, por isso que ele faz milagres, por isso que ele expulsa demônios. Sempre tentaram descredibilizar Jesus. Mas quando a revelação de que Jesus era o Filho de Deus, ou quando Jesus afirmava que ele era o Filho de Deus, isso mudava tudo. Isso causava confusão. Por quê? Porque então Deus estava cobrindo tudo que Jesus e aprovando tudo que Jesus estava fazendo. Então, tudo que Jesus estava falando era uma verdade irrevogável e absoluta. Tudo que Jesus estava trazendo do entendimento da palavra de Jesus era uma verdade. Então, a religião da época não poderia controlar mais. Então, ali a gente começou a entender que Cristo era o Pai da eternidade. E Jesus vai dizendo assim, que todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aqueles a quem o Filho quiser revelar. Em Mateus 11:27, Jesus está falando que Jesus veio revelar o Pai. Jesus veio mostrar para nós Deus Pai. Veio mostrar para nós Deus, o Pai de amor. E Jesus está já na oração que ele nos ensina, falando, Pai nosso que está no céu.
Ou seja, ele já está mudando tudo, está falando que Deus é nosso Pai. E caminhando para o final, gente, eu queria ler João 3,16, que está falando assim: porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Ou seja, Deus está revelando para nós que Jesus é o Filho unigênito. O unigênito é o que nasceu primeiro, o primeiro a ser gerado. Jesus é o Filho primogênito, unigênito de Deus. Mas Jesus não parou nele. Jesus quis todos nós como cordeiros com ele. Então Deus nos fez, Deus nos criou, nós éramos dele. Nós escolhemos o pecado e saímos desse lugar. Então Jesus, o unigênito de Deus, morre por nós na cruz e restaura todas as coisas. Esse amor de Jesus por nós, esse amor que Deus teve pela criação, que Deus teve por todos nós, precisa nos constranger, precisa nos trazer para esse lugar de precisar relacionar com Deus, de precisarmos conhecer a Deus Pai, de precisarmos mergulhar no amor dele. Jesus nos comprou através da morte na cruz. E Isaías 9, no versículo 6, está falando que porque um menino nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da paz, e ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Ele é o Pai da eternidade. Deus fez Cristo o Pai da eternidade, e tudo está sob o domínio de Cristo Jesus. Não há nada fora do governo de Deus, não há nada fora de Cristo. E não há acesso a Deus sem Cristo. É bíblico, é palpável isso. Nós precisamos entender que Cristo é o Pai da eternidade. Nós temos um Pai nos céus, mas temos Cristo que é o Pai da eternidade, o Pai para sempre. E eu quero finalizar lendo Romanos 8, do 15 ao 17. Pois vocês não receberam um espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai, e o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato sofremos com Ele, também seremos com Ele glorificados. Meus amigos, a cura da paternidade em nós é Cristo Jesus. A cura das nossas necessidades de um pai, ou de um pai que tivemos ou não tivemos, está em Cristo Jesus. E a certeza de que Cristo Jesus nos fez co-herdeiros de Deus Pai é o Espírito Santo em nós. O Espírito Santo vai nos fazer filhos por adoção de Deus, vai nos tornar filhos amados. E sem curar nossa paternidade, a nossa identidade fica bagunçada. Eu não consigo ser uma pessoa com uma identidade bem resolvida se eu não tenho a revelação do meu Pai. Eu preciso ter esse entendimento para poder caminhar para começar a entender quem eu sou, por que eu existo, para que fui criado, para as boas obras. Eu preciso entender quem me criou, Deus Pai, Pai da eternidade. Amém, meus irmãos? Eu gostaria de orar e se você precisa encontrar esse lugar em Jesus, se você precisa encontrar o amor de Deus Pai, se você precisa dessa revelação dentro do seu coração de que Deus é seu Pai, peça isso para Ele nessa noite. Clame por isso, fale, Jesus, eu preciso sentir que eu sou amado.
Não tem um lugar melhor, não tem como caminharmos, não faz sentido vivermos na igreja ano após ano sem entender o quão amados somos por Jesus. Não tem um lugar mais alto, é através do amor de Jesus. O Espírito vai falar dentro de nós, Abba Pai, que é paizinho, é pai de amor. Nós precisamos disso, precisamos dessa cura em nós. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por essa noite tão especial, papai. Eu te agradeço, Jesus, por o Senhor me amar tanto, por o Senhor me mostrar esse amor. E eu te peço agora, Jesus, que o Senhor revele ao coração dos meus irmãos, papai, esse amor. Que cada um aqui, papai, que precisa encontrar esse seu amor, Jesus, que precisa ter um encontro real contigo, seja amado agora, papai. Que o Senhor nos constranja com o seu amor, papai. Nós não precisamos servir mais, nós não precisamos fazer mais protocolos, Jesus. Nós precisamos saber que somos filhos amados do Pai, com a nossa identidade resolvida em Cristo Jesus. Porque quando reconhecemos que somos filhos e que Cristo é o Filho de Deus, o Senhor, como para Pedro, quando Pedro entendeu que o Senhor era o Filho, o Senhor revelou a ele a identidade dele. O Senhor disse a ele o propósito dele. Então que assim seja conosco, Jesus. Que através da cura que o Senhor faz em nós, papai, através da cura que nós recebemos, que nós possamos encontrar em Ti, Jesus, o nosso propósito. Que nós possamos encontrar no Senhor, Jesus, quem somos. Que nós possamos entender em Ti, Jesus, para que o Senhor nos criou. Que essa revelação, que essa busca incessante por quem somos nunca seja maior da busca pelo Senhor, papai. Que a gente não se prenda em encontrar, papai, o nosso propósito, mas que a gente se prenda em conhecer a Cristo e através de Cristo receber essa cura. Eu te agradeço, Jesus. Em nome de Jesus.